Atos Podcast. Nosso propósito é fortalecer o corpo de Cristo. Graça e paz a todo mundo, bem-vindos ao podcast Atos. Vamos, nesse momento, iniciar mais um momento de comunhão, de conversa entre irmãos, para que proporcione crescimento em Cristo e possa haver, no meio do corpo, amadurecimento. Neste dia, estamos com o pastor Deda, pastor Pedro Deda, lá da igreja Verbo da Vida de São Caetano. Ele vai estar dando um testemunho de vida, vai estar conversando com a gente da palavra sobre o evangelismo, a questão do novo nascimento. E vamos nessa tarde proporcionar um ambiente onde o Senhor vai ser glorificado e vai haver um crescimento no corpo de Cristo. Pastor Deda, graça e paz. Graça e paz, Flávio, graça e paz, povo de Deus. Bom demais, né? Eu estou aqui em gratidão por esse convite, né? De nós podermos estar aqui conversando sobre a palavra nesse podcast. Então, em nome de Jesus, não só nós vamos abençoar, mas nós vamos sair também abençoados pela palavra. E é muito bom estar com você, estar com o povo nos acompanhando nesse podcast, em nome de Jesus. Amém. E, para começar, o senhor tem uns anos aí de cristão, mas antes teve uma vida, né? E antes, claro que todo mundo teve uma vida antes de Cristo, ou então Amém. Já nasceu em berço evangélico, como o povo fala, mas nesse momento, antes de Cristo, aconteceu várias coisas, e se o senhor puder contar um pouco disso para o público, para o povo lhe conhecer melhor, Claro, fica à vontade. Claro, antes de iniciar tudo isso, eu queria só fazer uma oração pela nossa vida, pela vida de todos vocês que estão nos acompanhando nesse Amém. podcast, em nome de Jesus, amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos por mais esse momento de estarmos aqui com esse canal, Senhor, nos abençoando e abençoando a vida no nome de Jesus. Amém. Declaramos, Pai, que esse local vai vir mais homens e mulheres de Deus trazendo a sua palavra para que o Senhor seja engrandecido. Não que nós venhamos nos querer apresentar, mas revelar o Senhor em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida de Flávio, pela vida desse programa, do podcast, pela minha vida, pela minha vida, da minha família, pela vida de todos vocês que estão nos acompanhando, em nome de Jesus. Amém, Amém. amém e amém. Então, Flávio, é verdade. Eu, aos 13 anos, né, era jogador de futebol. Aí saía daqui do Central, jogando juvenil, saí daqui, fui para Recife primeiro. Passei um período jogando em Recife, no esporte também. E de lá para cá, eu vim me embora depois, com 19, quase 21 anos, vim para Caruaru. E comecei a trabalhar. Abandonei a carreira de futebol, vi que não teria uma caminhada no futebol e eu vim para trabalhar. E comecei a trabalhar no comércio e não era cristão, vivia uma vida turbulenta, uma vida totalmente de embriaguez, de cachaça, né, como as pessoas do mundo. Aí conheci hoje minha esposa, Cris, eu com uns 20 anos, né, ela com 16, e começamos a namorar e de repente nós começamos a trabalhar. Ela fez um concurso no estado, passou no estado. E nós começamos a trabalhar junto com a área também de educação. E algumas pessoas começavam a falar para mim do evangelho, da palavra, eu nunca aceitei, nunca queria. Eu tinha raiva de crente. E na rua São Paulo, aqui próximo ao Campo Central, mesmo onde eu morava, tinha um senhor que ele fazia os cultos na casa dele, o nome dele era Seu Lourenço, e eu ficava com raiva, querendo jogar pedra lá. E hoje eu entendi, né? Hoje eu entendo que era espíritos malignos mesmo, porque ali ele estava falando a verdade, aquele tempo nós não conhecíamos, eu abandonava, não queria saber. Mas chegou um certo tempo que eu me casei e fui morar por trás da próxima rua ali, Rua Bahia, Carim, Caruaru, na Rua Bahia, e tinha um grupo de pagode que eu acompanhava eles. Jogava bola, mesmo jogando as peladas, jogando nos campeonatos da cidade. E tinha um grupo que eu acompanhava muito, que se chamava Grupo Proeza, muito conhecido de Caruaru. O pessoal, todo mundo ali, a equipe de Seu Zézo era o pai, e alguns dos componentes dela, como hoje é crente, da Igreja Família Valorizo, Lula, e alguns dos irmãos. E começaram a me cercar com a palavra, e eu não queria, Lula também me cercando com a palavra, eu não queria, chegava tarde. Era uma vida tão desmantelada, Flávio, que a Bíblia diz que o povo do mundo fica cego. Eu era cego realmente.
uma família maravilhosa, minha esposa grávida, e eu não ligava, eu saía na sexta-feira, bebia sábado, e não tinha nem hora para chegar. Porque eu vivia em função do Deus desse século. Mas Deus querendo que eu tomasse uma posição para conhecer Jesus, e nós temos uma decisão de querer servir, de querer caminhar ou não, então a nossa vida, a vida quem escolhe somos nós o que nós devemos querer. Mas devido a essa família, né, que cercou, chamando constantemente, teve um momento que eu aceitei para vir para a igreja, fui para a igreja, na Joaquim Nabuco, estávamos lá com o pastor Décio, e um culto maravilhoso que teve sobre culto de libertação. O pastor fez um apelo, eu estava lá sentado junto com umas colegas minhas que trabalhavam comigo na Viva e outra na Claro. Estava ali sentado e de repente o pastor perguntou quem queria confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. No final do culto, eu fiquei o culto todinho. E no final, Flávio, eu entendi ele dizer quem está nos visitando. As minhas colegas não levantaram a mão, só eu levantei a mão. E de repente veio um dos meninos, Val, veio outros, Fernando, que hoje é pastor Fernando, Carlos, vieram outras pessoas. Muito bom, bem, Deda, que bom. Eu com conhecimento também, dentro de Caruaru, né, como jogador e conhecedor da palavra, era pouco que eu não tinha entendimento. De repente eu levantei a mão e só eu fui para esse dia, até onde o pastor Décio estava, e eu só lembro que quando eu cheguei, o restante eu não lembro mais de nada. Eu sei que depois me contaram que eu caí e eram muitos demônios que me atormentavam e eu fui liberto nesse dia, rapaz. Há 20 anos atrás. Desse dia para cá? Eu não larguei mais. Desse dia para cá eu comecei a vir todo dia. E todo dia eu ia para a igreja. E minha esposa dizia, oxe, o que foi que aconteceu? Se fosse ontem para o culto hoje, o que é que tem lá? Ela já pensava que tinha outras coisas que vivia no mundão, né? Minha esposa já pensava, o que é que tem lá? Tu agora está dentro da igreja. Ah, tu vai para o inferno porque tu está querendo enganar. Tu quer enganar até Deus. Só que eu tinha me convertido de verdade. O Espírito Santo tinha vindo morar dentro de mim, eu passei a ser morada de Deus mesmo, morada do terceiro templo do Espírito Santo, e me converti e comecei ali. Passei 3 meses para minha esposa poder vir para a igreja, porque ela não confiava mais em mim. Eu não tinha mais crédito com ninguém, eu tornava mentiroso, mentia de todo jeito, como a Bíblia diz em João 8,44, que o pai da mentira era Satanás. Eu era mentiroso mesmo, enganava as pessoas, iludia as pessoas, até mesmo traía muito, era totalmente desmantelado. E eu tomei uma posição em Deus de dizer assim, Flávio, eu não saio mais. E fiquei na igreja. Depois de 3 meses minha esposa veio, nós tínhamos um culto matinal, toda pela manhã, 6 horas da manhã. Nos domingos a gente tinha um culto matinal e de lá já ia trabalhar durante a semana também. E foi nesse culto matinal, né, que minha esposa se converteu. De manhã só ela levantou a mão, eu dei um pulo. Tinha alegria e felicidade, porque eu comecei a ver que eu e minha casa começamos a servir ao Senhor. E essa caminhada veio, Flávio. Caminhando, eu buscando, acordando de madrugada, como até hoje eu ainda me levanto para orar e continuo lendo a palavra. E me envolvi tanto que eu comecei a trazer os amigos para vir para a igreja. E 80%, para a glória de Deus, o que eu vou dizer, 80% dos diáconos da igreja que eu convivia antes, todos eles eram meu filho na fé. 80% dos diáconos. Então eu me juntei, passei a liderar o grupo do evangelismo. Não, primeiro eu envolvi, o pastor Décio me colocou para tomar conta, liderar o grupo do departamento esportivo. Uhum. Como eu vim de futebol e eu trouxe muitas pessoas. Eu me lembro que tu lembra disso? Um jogo no, isso, de manhãzinha, 5 horas da manhã. Caruaruense, né? Todos os domingos. E uma ali vez que foi, que tinha um negão lá. Ah, você já foi? Você tinha participado também? Eu fui uma vez, aí tinha um negão lá bem fortão. Sim, era. Fá. Isso. Ele disse, ó, eu vou pegar, vou pegar você. Eu digo, não, eu não vou jogar mais não. Você já era crente? Já tinha se convertido? Já, né? Foi bem no comecinho da minha conversão também. Amém. Aí, me convidaram, eu digo, eu vou. Chegou lá, digo, se eu fosse essa vez. Não vou jogar mais não. Aí pronto, eu comecei a ver muitas pessoas chamando, a gente teve um grupo, eu estava com um grupo de 46 pessoas nesse departamento de esporte, Atleta de Cristo. Ficamos ali, foi muito bom, formamos uma equipe, começamos a jogar contra igreja, campeonato, e foi bom demais. E depois, dali o pastor me colocou no evangelismo mesmo, e ficamos nos envolvendo. Aí passei para o grupo dos diáconos. Depois de 1 ano, eu passei a ser candidato a diaconato, que lá na igreja era, pastor Décio tinha o grupo de candidato a diáconos.
Nós sempre estávamos sendo treinados. E ali um treinamento muito bom. Eu passei 9 anos na Palavra que Cura, onde eu aprendi muito, onde eu fui ensinado e ainda continuo sendo ensinado, né? Aprendi que a gente nunca sabe tudo. Mas eu louvo a Deus por esse período que estivemos lá, esses 9 anos. E de lá fui fazer o Rema, onde veio um conhecimento maior do que o que a gente já tinha. O Rema Brasil, da Igreja Verbo da Vida, em 2006. E nós fizemos um bom grupo. Fizemos o Rema 2006, 2007, nós nos formamos. E daí, em 2008, fiquei na Palavra que Cura. Em 2009, Deus falou comigo para que eu tomasse outro rumo, que era ir para a Igreja Verbo da Vida. E eu procurei o meu líder, que o meu líder era o pastor Adilson hoje, que era o diácono Adilson Santos. E procurei o meu líder, conversei com ele, falei e tal, e fui lá com o pastor Décio. E de repente saí, minha esposa ficou, minha esposa não quis sair. E eu fiquei na igreja do Verbo da Vida no Salgado, com o pastor Adjair, que era de Agrestina. Ficamos lá um bom tempo, e depois a minha esposa, o pastor Décio, com sabedoria que Deus deu a ele, essa esposa tem que acompanhar o marido. E de repente a minha esposa veio, ficamos juntos, passamos 2, 3 anos no Salgado, e quem estava liderando a sede do Verbo da Vida era o pastor Isaac e Sayonara. Como eles viram o desempenho da gente, eles nos chamaram para a gente vir para a sede, para vir para a Igreja Matriz, e nós viemos para a Igreja Matriz, e ficamos na Igreja Matriz e assumimos o Verbo no Lar. Quando nós saímos do Salgado, começou o Verbo, nós tínhamos o Verbo no Lar, hoje é o GC, hoje é Grupo de Conexão, e nós assumimos o Verbo no Lar, e foi bênção, e começamos a fazer quase 8 casas, e Deus tinha falado com o pastor Cid Henrique depois, que passou a ser, depois do pastor Ronaldo, se eu não me engano, foi de Isaac mesmo, que tinha uma casa para a gente iniciar uma obra lá no bairro Chique Chique. Depois do bairro Chique Chique, aliás. Era o Lagoa de Pedra. Lagoa de Pedra, isso. E ficamos lá com 2 casais, também Flávio e Brenda, né, que hoje estão com o pastor Rubinho, estavam conosco, e aí uns 3 casais. E ficamos lá. E começamos a evangelizar. De repente a gente estava com 30 casais, querido. 60 pessoas dentro de uma casa pequena, Deus trazendo as pessoas e a gente ajudando. E chegou um tempo que nós passamos 3 anos nessa obra, lá nessa igreja em Liberato, conhecido como Lagoa de Pedra, e viemos fazer a escola de ministros. Viemos para a sede fazer a escola de ministros, e Deus tinha falado no meu coração que eu começasse a ver que tinha um povo em São Caetano, que eu ia tomar conta. E eu pensei que era algo da minha cabeça, da minha mente. Eu digo, tomar conta de pessoas. Eu via tanto quanto o pastor Décio sofria, que reclamava tantas pessoas lá, e ele, só Deus mesmo para dar suporte, só a graça de Deus mesmo. Eu via tanto os pastores Isaac questionando o pastor Cid, das pessoas. Eu digo, eu não quero tomar conta de ninguém, não. Eu dizia, eu quero tanger para o pastor tomar conta. Eu sou só um evangelista. Eu tenho certeza, porque Deus está falando comigo que eu sou evangelista. Eu nunca almejei, eu nunca tive o púlpito, Flávio, como promoção. Nunca quis fazer o púlpito para estar pregando. Não. Onde eu chegasse, eu armava meu púlpito. Onde eu chegasse, eu pregava, eu não perdia tempo. Quando eu vi um versículo Paulo dizendo, prega essa palavra em tempo e em fora de tempo, não ter perder tempo. E outra que eu vi, até mesmo alguns dos pastores dizer, aqueles que não nasceu para servir, não servem para viver. E eu digo, meu Deus, é forte um negócio desse. Então eu comecei a trabalhar, a evangelizar, falei com o pastor Cid. Na hora eu disse, pastor, então Deus falou comigo para a gente começar a evangelizar em São Caetano. E ele disse, não é hora, não é o momento. Aí eu fiquei meio chateado, porque às vezes o menino, bebezinho, não estava compreendendo ainda que tinha que honrar, ser submisso às autoridades. Falava, aí eu fiquei borrado, feito menino, quando tiro o pirulito da boca. Passei uns 3 meses. Aí passou e começamos a estudar, buscar. E de repente veio o pastor... o apóstolo Manuel Dias. Estávamos num culto com Manuel Dias, e ele falou comigo, ele disse, homem de Deus, tenho algo para te dizer. Eu disse, amém, pastor. Ele disse, amém, pastor. Ele disse, tem um povo para você tomar conta. Se prepare que tem um povo para você tomar conta. Eu dentro de mim, está amarrado. Está amarrado. Passou o tempo, amém, eu recebo, mas na verdade não recebi. Passou um tempo. Tivemos uma conferência em Campina Grande, conferência de ministros, e eu fui. E nessa conferência de ministros, em 2020, se eu não me engano, 2019,
2019, 2020, 21, 2019. E estávamos lá e o presidente da igreja Verbo da Vida de Campina Grande, o pastor João Roberto, nós estávamos almoçando e a gente começou a falar, eu começando a falar no evangelismo, ele disse, você tem um sapato, dentro do seu sapato tem uma pedra que te incomoda. E eu disse, como assim? Ele disse, você está numa área que Deus está usando você para ser usado na área do evangelismo, mas tem quantidade de pessoas para você tomar conta. E aquilo foi despertando dentro de mim. Despertando dentro de mim, então eu procurei o pastor Cid, contei para ele, e ele, calma, com equilíbrio. Né? Sempre não, recebia sempre o não. E esse não, aí, eu amei. Mas teve uma hora que eu entendi, tá tudo bem. Aí quando foi em 2000, se eu não me engano, em 2023, 2021, não, se a gente está com 5 anos, não foi, né? 5 anos que eu estou em São Caetano, há 5 anos antes. Foi em 99. Nessa faixa, né? Aí ele mandou. Só, Deus falou comigo mesmo. Isso é para você ir fazer uma obra lá em São Caetano. E nós fomos para São Caetano, estava com um grupo de evangelismo, levei umas pessoas que estavam comigo da sede, e começamos a evangelizar, tomar nota na agenda, e conheci um rapaz junto com a sua esposa, que é Rafael, hoje bênção demais, junto com o Suzy. Foi o primeiro casal, eles estavam separados, brigados, em São Caetano, ao lado do hospital, e até hoje eu mantenho contato com eles. Até hoje eles são bênçãos demais, até nos ajuda no programa da gente em São Caetano, na Rádio Cruzeiro também lá. E ganhamos eles, casamento rachado. Nós unimos novamente pela palavra e assim foi. E formamos um grupo. E tinha um rapaz que ele era o vereador da cidade, Luiz Carlos, e sua esposa Cida, que já tinha feito o rema, mas nunca teve êxito em dar continuidade para vir para a igreja, porque ficava 25 quilômetros aí para ele, ficava ruim, vindo 3 dias por semana. Mas nós começamos e conquistamos ele tinha uma garagem muito grande, e ali se iniciou esse ponto de pregação na casa do vereador Luiz Carlos e Cida, e começamos a evangelizar e convidar as pessoas, e eu ia durante o dia com panfletos, ia lá, orava pelas pessoas, fazia questão de estar visitando, eu ia mesmo e convidava, à noite vai ter um culto na casa do vereador, como ele era conhecido como vereador da saúde, aí foi lá. Começamos, aí começou a vir 4 pessoas, na outra semana deu 12, na outra semana eu tenho tudo registrado, essas coisas no ata lá também, e eu sei que com um mês tinha 21 pessoas, ou era 22, e começamos um programa na rádio Cruzeiro, que dá até hoje. E começamos a falar, pregando. E de repente, a garagem dele muito grande, e as cadeiras que ele tinha também, não cabia mais pessoas, as pessoas estavam ficando fora. Então, toda vez que terminava os cultos, a esposa dele fazia lanche, botava um lanche lá, todo mundo. Tinha uma pessoa que só ia para o culto por causa do lanche. Porque ela fazia um lanche muito bom, né? Suco, refrigerante. Tá lá, e o pessoal tá lá, mas estava ouvindo a palavra. Até hoje, de onde quem iniciou e está conosco até hoje, o nosso líder do louvor, Michel. Também terminou o remo, o 2º ano do remo, ele foi alcançado lá também, nessa casa. Então iniciamos, e com o tempo que nós estávamos lá, 3, 4 meses, né, indo todo dia, o pastor tinha nos cedido o carro, a Peugeot, que era para a gente poder ir para lá. E o pastor Cid disse, eu quero conhecer como é que está a obra lá, ele viu, comentando, ele foi lá. E o pastor Cid foi uma vez, aí ministrou a palavra lá e ficou feliz, contente. Na outra semana, Fabiana disse, eu quero ver, que eu gosto do que Cid falou, eu quero ver. Aí quando fomos na outra semana, que pregamos, já tinha mais gente, que eu comecei a anunciar que a esposa do pastor vinha, Fabiana, bênção demais. Então ela veio. Quando ela veio, lotou mesmo. E quando ela terminou, ela chamou minha esposa e disse, Cris, que é cristiana, Cris, vem cá. Chamou ela no canto e disse, procure um prédio, procure uma garagem, porque vocês vão sair daqui e vai chegar mais pessoas. Então, nesse ponto, no outro mês, Deus tinha mostrado já uma garagem que era da cunhada do vereador, que estava desocupado, que era um mercadinho que até hoje é a igreja lá. E ela disse, eu tenho uma garagem para vocês alugar no preço bom. E nós fomos olhar a garagem e o vereador disse, eu pago a metade do aluguel. Aí pronto, Deus disse, agora é com vocês. Flávio, quando Deus está no negócio é impossível dar errado. Amém. Na verdade, quando Deus está, quando a gente não quer ver que não é chamado daquela forma, a gente fica receoso. Mas eu não fiquei com medo, porque eu vi que a obra não era minha, o poder não é meu, eu vi que não era eu que estava chamando o povo, era o Senhor mesmo. E algo, quando eu abri o culto, uma vez lá, em primeiro culto, quando eu iniciei, estava eu, o pastor Cida, a gente inaugurou, eu disse, quem formou a arca, que pregou, foi Noé.
Mas Noé não foi nenhuma vez atrás dos animais. Quem mandou os animais todinho foi Deus. Então Deus vai enviar o povo para cá, e é o que tem acontecido. Hoje nós estamos procurando, estamos com 6 anos, vamos completar 6 anos, já estamos procurando outro prédio maior, porque não está dando mais. Estamos ali avançando para a glória de Deus, todo poderoso mesmo, e é isso, Flávio. Então essa é a minha caminhada junto com a minha esposa, com Cris, com meus filhos, né? Minha filha fez o rema, depois Pedrinho, o segundo, só falta o meu terceiro filho, que é o jogador, mas agora não joga mais. E casou, mas eu creio que ele vai fazer também um rema para poder me ajudar a avançar a obra. Então nós estamos lá, vou fazer 6 anos em São Caetano, com um povo maravilhoso, um grupo belíssimo que Deus tem levantado. E outra vez agora o nosso pastor presidente, agora que nos assumiu, pastor Israel Itati, quinta-feira eu estava ministrando, né? E ele disse que era hora de mudança, era hora de mudar de prédio, e ele nos deu uma palavra que essa palavra trouxe para dentro do nosso coração, que é um tempo de avanço e agora vai ser decolar. E que eu me preparasse junto com Cristo, que é um novo tempo chegando para a gente agora. Então estamos aí nessa caminhada há 20 anos, servindo ao Senhor. E daqui para frente não tem volta, Flávio. Então eu fico feliz, isso que Deus colocou no meu coração, sabe? De evangelizar, amo pregar para as pessoas. Eu falo de Jesus, tem umas pessoas... no ponto de ônibus, onde tiver. Eu lembrei uma história, eu estava na feira, comprando, estava com vontade de comer um peixe, e fui comprar um peixe. E lá tinha as 2 mulheres de lado da banca, comprando e esperando, dizendo, eita, que demora, e eu ali. E o rapaz atendendo outras pessoas, e eu fui e aproveitei esse momento de dizer para elas. Eu disse, que bom, né, a gente comer um peixinho agora, sexta-feira, dia maravilhoso para a gente comer peixe. Eu como peixe todo dia. Eu não só tenho uma cesta para comer peixe, eu como peixe todos os dias. Porque todo dia é santo. E ela olhou para mim assim, eu disse, olha, você sabe como iniciou a grande pesca, o que aconteceu com a pesca? Quem foi mostrar para ela que a forma que os pescadores saíram, os discípulos que eram pescadores, saíram para pescar e não pescaram nada. E eles conheciam da pesca. E a noite toda não pegaram nada. Mas quando vinha pela manhã, e Jesus disse a ele, pegaram o quê? Eles não pegamos nada. Eles jogam a rede. Mandou eles jogar a rede. E aqueles discípulos olharam para eles. Eles só passamos a noite toda e não pegamos nada. Mas por causa da palavra que Jesus deu, eles jogaram a rede e a rede veio cheia de peixe. Quase vira o barco. Quase vira o barco a pique, né? Quase ia o barco. E eu só isso aí é pela palavra. Quando ele disse pela palavra de Jesus, a vida de vocês não são mais a mesma. Simplesmente elas olharam e disseram, rapaz, o senhor é crente? Eu disse, eu sou cristão. Porque crente é todo aquele que crê em Deus. Eu disse, vocês também são crentes. Ela, verdade. Elas disseram qual era a religião dela. Eu disse, eu posso orar por vocês? Então, naquele momento, estava eu na feira, com aquelas 2 mulheres, com a mão levantada, e eu orando por ela, elas confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu disse para ela, procura uma igreja que lhe ensine a palavra. Não uma igreja que lhe engane, que queira transformar, mas uma igreja que lhe ensine a palavra, para que você cresça. E hoje, eu vejo essas 2 mulheres em uma igreja próxima ali na Coab, que é a igreja Assembleia de Deus do lado de lá. Encontrei elas outras vezes agora e falando que estão lá. E eu fico feliz. Então não é trazer para a nossa igreja, trazer para o templo. É mesmo que é um corpo, né? Isso. Tem que entender, é uma coisa que precisa ser entendida. Isso, né? Que é um fazer corpo, parte, né? É um corpo, não é um braço, uma perna, é um corpo. Isso, e quando o corpo está unido, funciona. Foi para isso que Jesus morreu. Chamado, né? Então pronto, eu vejo esse lado que todos nós fomos chamados. Nós temos um ministério, Flávio. A Bíblia diz em Coríntios que nós temos um ministério da reconciliação. E é para todo crente. Isso. Não é só para alguns, pastor, é para todos. Evangelista, mestre, não. É para todos. Se nasceu de novo, a unção que Deus deu para um pastor, um evangelista, a unção que está no corpo de Cristo, como você acabou de falar. Então, querido, o que é que a gente precisa fazer? Sair da nossa zona de conforto, pregar o evangelho. Tem que sair do lugar. Então é isso, a minha caminhada até hoje. E permaneço aí com o Senhor. Sei que Jesus disse que preparar a morada, e essa morada foi preparada para a gente. Eu creio no nome de Jesus que vamos estar lá um dia junto com Ele. Essa é a nossa caminhada. O senhor falou desse exemplo aí do evangelismo. Aí, no texto de Marcos 16:15, sim, tem dizendo nessa versão aqui, e lhes ordenou, que no caso, na maioria das versões, ela está traduzida como ide e pregai. Só que no grego mesmo, no original, deu uma ordem, né? Enquanto estiverdes indo, pregue o evangelho. Nessa versão diz, e lhes ordenou, no caso Jesus, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro,
proclamai o evangelho a toda criatura. Esse texto, quando eu vi essa tradução assim literal do que realmente estava escrito no grego, mudou de certa forma o sentido da questão do evangelismo, porque é voltado assim, como tirar um dia para entregar um panfleto. De vez em quando. Você já pensou Paulo, Pedro, Tiago, João, evangelizando com panfleto? De vez em quando, tira um domingo, no sábado, leva um papel, Não, é enquanto estiver no mundo indo, pregue. Lê de novo essa tua versão, veja o que ela explica, né? E lhes ordenou. Deu uma ordem. Enquanto estiver dizendo pelo mundo inteiro, proclamar o evangelho. O que é proclamar? Pregar. Pregar. Falar. Falar. Né? Enquanto você estiver indo, onde você estiver, prega essa palavra. Se ele disse ir, deu uma ordem. Agora pregue. Mas muitas pessoas se convertem, aí não abre a boca para ninguém, não convida ninguém, está ali. Querido, eu discordo das pessoas que dizem assim, eu nasci de novo. Mas quantas pessoas você já convidou para a igreja? Quantas pessoas já nasceram de novo por sua vida? Eu tenho 20 anos, até falar no nome de Jesus. Jesus? Mas é a vida de ganhar vidas. Nós somos chamados para pregar a todo mundo, querido. É porque a gente tem que entender que quando Cristo diz, seja igual a mim, é em tudo. Porque se ele morreu para que fosse trazer da morte um povo para a vida, isso. Ele quer que a gente leve essa vida. O próprio Amém. Deus, quando diz lá em Deuteronômio, diante de vocês eu coloco a bênção e a maldição, a vida e a morte, escolha a vida para que viva. A gente, nesse texto, a gente pensa, não, é uma coisa boa, só que se a gente analisar direitinho, Deus está dizendo, escolha meu filho, Jesus não disse eu sou a vida. Aí quando ele disse, eu coloco diante de vocês a vida, ele disse, eu estou enviando meu filho. Ele estava, de certa forma, apresentando Cristo. Revelando Jesus, né? Aí aquele que conheceu o Filho, que escolheu o Filho, tem a vida. Jesus disse. Eu pego dentro desse texto também, mesmo no nosso esquema, mas aquele que Deus colocou no meu coração, pegando essa deixa sua. Aqui no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 11, ele diz assim, veio para que era seu, os judeus. Ele veio para os judeus. E os seus não receberam. Quem veio? Jesus veio para o povo judeu, mas os judeus não receberam. Aí agora, quando nós saímos por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, no versículo 12 diz assim, mas a todos quanto receberdes, deu-lhe o poder. Para ser filho de Deus foi pelo poder. Para ser filho de Deus pelo poder de quê? Então as pessoas precisam sair para pregar, as pessoas precisam ajudar outras pessoas, porque eu e você hoje nós temos a certeza que somos filhos. Mas ele disse aí, e para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então quem são as criaturas que nós temos que chamar para passar a ser filho? É exatamente o que o povo, de certa forma, confunde, né? Todo mundo diz, não, todo mundo é filho de Deus, mas na verdade todo mundo é criatura de Deus, criação. Verdade. Filho é só aqueles que têm confessam, o filho. Né? Deixa eu continuar aqui no 12, no 13, ele diz assim, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meu Deus, a gente vê num versículo desse, Flávio, e nós ficamos calados, nós que somos cristãos, que somos crentes, nós estamos revelando Jesus para o povo. Jesus veio revelar Deus como Pai. Agora, se nós confessamos Jesus, somos filhos de Deus, hoje nosso nome está escrito no livro da vida, temos que revelar Jesus para eles. Porque sem Jesus não vai alcançar a salvação. Jesus, quando ele veio, certa vez ele disse, não é chegado o tempo. Isso. Quando aquela mulher chegou e disse, vai lá curar minha filha, ele disse, não é chegado o tempo. Não é lícito tirar o pão da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos, porque ele estava ali especificamente dessa forma que o senhor disse, querendo apresentar o reino para os judeus, para o povo. Ele estava falando que era para eles. Não era lícito deixar de não pregar para eles, para primeiro eles se converterem. Para levar para os gentios, no caso. Tanto é que depois no livro de Atos a gente vê uma confusão grande a ponto de Deus se revelar a Pedro naquele lençol. Sim, mostrando. Para mostrar que aquilo que o Senhor santificou por meio de Cristo não é mais considerado impuro e lícito. Que ele estava se referindo às pessoas. Nós hoje. Os gentios. Era isso. Tanto é que quando Pedro foi para aquela casa de Cornélio lá, os judeus lá que tinham se convertido pegaram o popular. Como é que pode que ele está falando aí? Mas aí quando ele falou, disse, oxi, como é que é errado se Deus, quando a gente estava pregando, Deus
batizou ele com o Espírito. Como é? Como é que a gente vai negar isso? Se Deus pode, né? revelou uma coisa... E para eles era oculto, né? Para eles era um mistério, como Paulo fala nas cartas dele. Eu até vejo, como eu ministrei domingo, Jesus entrou na igreja, Jesus no templo, né? Que ele entra no templo e vê uma mulher encurvada. 12 anos. 12 anos. 12 não, 18 anos. 18 anos encurvada. 12 anos é do fluxo. 18 anos encurvada. Aí ele diz que o espírito da enfermidade, que era um espírito que estava naquela mulher. E ele dá uma ordem. E os judeus, as pessoas questionam, como é que pode? Curar no sábado. No sábado? Aí ele diz, é lícito, ô Hipócrata, veja como Jesus traz. Ô Hipócrata, vocês levam o boi, vocês levam o jumento para dar comida e água, e não é lícito. A filha de Abraão, o que ele diz? O que ele diz? A filha de Abraão. A filha de Abraão que estava presa. Que estava presa por esses espíritos de enfermidade. Então Jesus ele veio para quebrar muitos paradigmas mesmo. Então hoje as pessoas questionam também. Mas a gente tem que pregar essa palavra, sabe, Flávio? Eu tenho um grupo lá do evangelismo do hospital, que a gente vai para o hospital de 15 dias, e nós temos visto, através daquele povo, esse grupo que está lá, acontecendo coisas totalmente extraordinárias, milagres acontecendo, maravilhas, como a Bíblia diz. E a própria diretora do Hospital de São Caetano, ela liga e diz, rapaz, nunca houve um evangelismo desse aqui. Nunca houve um evangelismo, pessoa determinada com um evangelismo desse. Há tanto tempo aqui em hospitais, eu estou aqui há 3 anos e é diferente. Por quê? Porque a palavra da fé chegou. Então a gente não é melhor do que nenhuma denominação. Não, é a palavra da fé. A palavra da fé que nos deu. E uma compreensão, que esse versículo aqui que a gente leu de Marcos, que é uma vida, né? É um estilo de vida. Isso. Enquanto você estiver vivo, pregue. Aí, quando o corpo cair essa ficha e entender que agora não, eu tenho uma responsabilidade, eu sou um ministro reconciliador. É como se eu estivesse reconciliando o mundo com Deus. Isso é mesmo assim, né? Aquele texto de Salmos 119 que fala sobre a palavra, que diz assim, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Lâmpada, a gente está debaixo de uma lâmpada, ela está mostrando aqui. Isso. É como se Cristo estivesse mostrando onde a gente está, na bagaceira. E agora a luz, para o caminho. Jesus, que é a luz, caminho. Aí depois Jesus chega e diz, olha, vocês são a luz e o sal desse mundo. Ou seja, vocês é que vão mostrar o caminho. Agora vocês que vão mostrar para as pessoas. Entendeu? Agora. Eu vim, mostrei, agora vocês mostram. É isso mesmo. Aí quando a gente começa a entender essas coisas, a gente vai tendo um modo diferente de agir. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão não se Aí ele diz, agora mostre o caminho. Agora você é responsável de mostrar. Porque ele diz, a luz está mostrando onde você está. Agora vocês são a luz, né? Verdade. A lâmpada, né, no caso, está mostrando, né? Eita, Jesus, é isso mesmo. Eu vejo também aqui, um pouco adiante aqui, a gente está saindo um pouco, mas porque o Espírito Santo está nos dando, né? Se preocupe, não. Amém. Eu vejo aqui, como você falou aqui, a gente vê um homem que conhecia de Gênesis até Malaquias. Um homem que conhecia a palavra, de Gênesis até Malaquias. E conhecedor da palavra, a gente vê aqui em João, Evangelho de João, capítulo 3, falando de Nicodemos. Onde ele diz assim, e havia, capítulo 3, versículo 1, João 3, 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Olha o que ele era dos judeus. Príncipe dos judeus. Importante, conhecedor. De Gênesis até Malaquias. Aí diz, este foi ter de noite. Escondido com medo de não perder a posição. Esse foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí ele diz no 3, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, ele estava dizendo para ele, se não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então não adianta conhecer a palavra e não nascer de novo. Conhecedor, mestre do conhecedor da palavra. Homem conhece, mas viu os milagres. Ele disse, como é que pode? Esses sinais só podem acontecer se Deus estiver com ele. E depois que ele morreu, a gente vê o exemplo da igreja de Coríntios, né? Paulo fala que tinha todos os dons, que Deus tinha dado capacidade a eles de falar, de agir. Eles eram capacitados com todos os dons, mas chega uma hora que Paulo diz, eu nunca vi tamanha safadeza
igual eu vejo aqui dentro, nem no mundo. Porque Aqui tá pior do que lá fora. Porque não é só preciso conhecer, é praticar. Na prática. Se não praticar, Seja conhecedor, mas também praticante. Não seja como ouvinte esquecido, mas como ouvinte praticante. Eita, meu irmão. Esse evangelho é bênção demais, sabe, Flávio? Muito bom, rapaz, muito bom. Essa palavra que nós estamos aqui, Deus está nos podando, está nos ensinando, dando-nos um norteamento que temos que sair da nossa zona de conforto mesmo. em Coríntios 5:11, 5:11. ele fala assim: e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com ele. Aquele texto que a gente estava falando do Sim. Ministério da Reconciliação. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus fez seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, oferta por nosso pecado, Eita. para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Como cooperadores de Deus, esse aqui é o 6:1. Como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Pois Deus diz: no tempo certo eu ouvi, no dia da salvação eu lhes dei socorro. De fato, agora é o tempo certo. Hoje é o dia da salvação. Deus está mostrando por meio dessa escritura que inspirou Paulo que a gente recebeu esse ministério e que o dia da salvação é agora. É pra Isso. gente estar Não é para depois, não, é agora. levando essa salvação como o próprio Deus reconciliando o mundo com ele mesmo. É algo que é importante e tem uma hora que Paulo diz: isso me foi imputado para fazer, ai de mim se eu não fizer. É, isso. Não é não que fosse obrigado, mas ele teve a consciência que tinha que fazer isso, porque o que ele recebeu de graça, agora ele estava também dando de Dando graça. de graça, eu vejo também, né? Com essa palavra, Jesus é a palavra que se fez carne, né? Jesus é a palavra que se fez carne. Eu e você é a palavra em carne. Uhum. Eu e vocês aí, somos a palavra em carne. Jesus é a palavra que se fez carne, o verbo que se fez carne. E eu e você é a palavra em carne. Então, as pessoas precisam ler a Bíblia em A nós. extensão de Cristo na terra Somos nós. Então, nós somos a palavra em carne. Quando ele diz que nós confessamos ele como Senhor e Salvador da nossa vida, passamos a ser uma nova criatura, as coisas velhas se passaram. Então, nós somos a palavra em carne viva, meu irmão. E se olharmos, Deus diz que ele é amor. Ele mandou Jesus por amor. Jesus disse: eu revelei o Pai que é amor. Isso. E agora o Espírito Santo derramou o amor em nós. E esse elo foi completado para que a gente seja a imagem e expressão de Cristo na Terra. Revelando ele, né? O elo da perfeição é o amor. O elo da trindade é o amor. É aquilo que está Jesus. juntando tudo. É como se fosse um imã, né? Juntando todos para Deus. E a gente está fazendo a luz, assim, de mostrar o caminho para trazer esse povo para... Porque nós somos Pai. aprovados por isso, né? Uhum. Nós somos aprovados, então nós somos escolhidos agora desde o ventre da nossa mãe. Em Atos capítulo 2, no versículo 22, ele diz assim: homens israelitas, escutai estas palavras. Atos 2, 22. Uhum. Escutai essa palavra. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas e prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vocês, como vós mesmos sabeis e continuai a fazer. Olha para aí, quem foi aprovado por Deus? Jesus. E se Jesus foi aprovado, nós somos aprovados também. Então nós temos que fazer a mesma coisa. Por meio dele a gente foi justificado. Justamente. É justiça de Deus agora. Sem nenhuma condenação para Deus, rapaz. Que coisa boa, né? No Velho Testamento tinha uma pessoa que era responsável em avisar quando vinham os inimigos para destruir a cidade, o arauto. Sim. Ele ficava numa torre e quando ele avistava, ele era responsável em avisar para que o povo corresse, se escondesse ou se armasse para lutar. Vamos lá. E Ezequiel diz: se eu avisar os perversos, vocês estão condenados à morte. Isso é Deus falando. Mas vocês não lhe transmitirem a advertência para que mude sua conduta perversa e salve a vida, eles morrerão em seus pecados
e eu o considerarei responsável pela morte deles. Se você o advertir, mas eles não quiserem se arrepender e continuar a pecar, Isso. eles morrerão em seus pecados, você, porém, salvará a sua vida. Ui. Nesse texto, Deus é claro. De quem é a responsabilidade, hein? Meu Deus do céu, bom demais esse versículo, Flávio. Se a gente não alertar, é como se o sangue desses pecadores fosse colocado na conta da gente aqui. Porque a gente foi transformado no arauto de Cristo hoje. Tem pessoas que vão vir para próximo de mim e você. Deus vai trazer para quê? Para que você pregue. Para que você fale. Se eles não quiserem, você tem que estar livre do sangue dele. Está livre, mas você tem que falar. E eu vi esses pregadores mais antigos, uma frase de um, eu não me lembro agora o nome dele, mas só que a frase impactou, que é o seguinte: em toda oportunidade, viva o evangelho. E quando for possível, pregue. Porque você vivendo não tem melhor pregação do que isso. Verdade, porque Jesus na verdade não mudou, né? Ele é o mesmo ontem e hoje e sempre. Então a gente vê. Mas esse versículo que você lê de Ezequiel é muito forte. Então, de quem é que Deus vai cobrar? Da gente. De você que nasceu de novo, você que conhece a palavra. Querido, esse versículo de Ezequiel é magnífico para a gente poder entender. Pessoas que estão próximas de você, que você pode pregar para ela, você vai estar livre. E além disso, né? Em Apocalipse capítulo 2, Jesus disse: eu estou vindo e comigo eu estou levando os galardões. Para quem são esses galardões? Os presentes somos para nós, para você, que tem ganho vidas. Não é obrigado a gente te chamar para vir para a nossa igreja, para a sua igreja. Convida para a igreja mais próxima. Então entende, querido, nós vamos fazer parte, como vocês, do corpo. Fazemos parte do corpo de Cristo. O corpo é um movimento vivo que ele foi ligado por Cristo. Isso. E se a gente entender isso, que cada cor, cada canto que prega Cristo, porque como o senhor falou, tem gente que quer enganar os outros. Mas no canto que prega Cristo, que fala do evangelho, que para mudar vidas, esse canto, ele é digno de ser frequentado por qualquer pessoa. Claro, porque na verdade, Flávio, tem pessoas que estão vendendo sabonete ungido, rosa, é água, vassoura. É sal. Mas Jesus não deixou isso, não. Jesus deixou o nome dele. Dá o nome dele, com o meu nome, fala no meu nome, e tudo que você falar no meu nome. E Deus diz: e tudo que você pedir, tudo que você falar no nome de Jesus, eu ouvirei. Pronto, muita gente é enganada, é ludibriada. Por quê? Em Osés, se eu não me engano, 6,3, diz assim: muitos perecem por falta de conhecimento. Buscar e prossigar e conhecer o Senhor. Pronto, muitos são enganados por quê? Porque não lê a Bíblia. Não se envolve. Porque a Bíblia, ela não precisa de tempero, ela já é temperada com o Espírito Santo. A gente só precisa de ajuda do Espírito Santo. Nosso ajudador, companheiro, amigo, é ele que vai nos dar o norte da palavra, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo vai nas profundezas de Deus trazer para revelar para a gente. Então, meu irmão, eu vou dizer uma coisa. E fala que nós recebemos a mente de Cristo. Então, em Coríntios diz que nós temos a mente de Cristo. Mas quando a gente não tem a mente de Cristo, tem a mente vazia. E mente vazia é a oficina do diabo. Então ele vai nas profundezas trazer revelação para a gente poder trazer para as outras pessoas. Eu lembro de que quando eu estava na minha primeira igreja, né, que eu só participei de 2 igrejas só, o meu pastor dizia: Jesus, quando você busca mais a palavra, ele se abre para você como um leque. Aí ele dizia para mim assim: seria covardia de Deus, Deda, ele te tirar do império das trevas, te colocar no reino do Filho do seu amor e te deixar de todo jeito. Não, ele te tirou do império das trevas e trouxe para o reino do Filho do teu amor e te deu o manual. Isso aqui é o manual de como nós devemos andar agora como nova criatura. Pronto, se eu falando isso aí, eu me lembrei de Paulo. Quando ele tem aquele encontro que Jesus diz: Paulo, por que me persegues? Aí ele fica cego. E quando Ananias vai e ora por ele, as escamas caem dos olhos dele. É como se aquele conhecimento dele, todinho que ele tivesse cegado ele. E agora, quando ele recebeu a Cristo, as escamas do conhecimento, assim, só de deixar inchado, de deixar pesado, de deixar sem fazer nada, tivesse caído dos olhos dele, e agora ele passou a entender o que era padecer pelo Evangelho, como o próprio Deus diz. É como se aquilo ali tivesse tido um significado. Não, agora minha visão está limpa, agora eu vou partir. E depois ele disse, né, que é satisfatório servir ao reino, servir a Jesus. Eu lembro também de uma passagem que eu também tomei nota, né, assim, que tinha ministrado,
Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 1 em diante, ele diz: E chamando os seus discípulos, deu-lhe poder sobre todos os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem todas as enfermidades de todo mal nas pessoas. Jesus chamou os discípulos e deu uma ordem a ele e transferiu para ele, né? Versículo 2 de Mateus 10, 2, ele diz: Ora, os nomes dos discípulos, dos apóstolos, ele diz todos os nomes aqui, a começar por Pedro, Simão. Então no versículo 5 ele diz: Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo, Jesus ordenou a ele, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades samaritanas, mas ide aos judeus. Isso, as ovelhas perdidas da casa de Israel, que é os judeus. E indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça, recebeste de graça, dai. Não possua ouro, nem prata, nem cobre, e nem cintos, nem alforjes para o caminho, em 2 túnicas, nem alpargata, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento, e não recebereis nada. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurai saber que nela seja digno, e hospedai-vos, até que vos retireis. No versículo 12 ele diz: E quando entrares em alguma casa, saudai com a paz. E se a casa for digna dessa sobre palavra, a paz vos receberá. Mas se não for digna, a paz retornará para vocês. E se ninguém vos receber, nem escutar as palavras que saem da tua boca, saindo de casa em casa, pregando a palavra, sacudi o pó dos teus pés e caminhai. E em verdade vos digo, que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E eis que vos envio como ovelha ao meio dos lobos. Portanto, sede prudente como serpente e simples como a pomba. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Olha para aí. O que ele está dizendo? Se prepare. Se você prega a palavra e as pessoas não aceitam, tira a poeira dos pés e passa para outra pessoa. Mas pregue a palavra, mas se prepare, porque circunstâncias vão se levantar. Esse texto aí, como o senhor falou, né? Fala da circunstância do que vai... Da perseguição. Quem está pregando... Jesus escreveu claramente o que aconteceu com eles. Aí a gente vai lendo e vai vendo que aconteceu literalmente o que Jesus disse aí com eles. Que ele avisou antes. Aí Paulo fala, se eu não me engano, em Tessalonicenses, que pelo pregar do Evangelho, pelo pregar de Cristo, a gente padecer perseguições. Agora, tem muita gente que confunde isso no sentido de ter problema de pagar as coisas, essas coisas. Não é isso, não. Você está sendo aquele que é o guardião da verdade. Hoje, você ter uma família, ter filhos e ter os filhos sujeitos à palavra, como Paulo fala, né, na escolha dos diáconos, que seus filhos sejam sujeitos a você, não sei o quê, para que você tenha controle da casa de Deus. Isso. Porque como é que você vai tomar conta da casa de Deus se não toma conta da sua casa? A gente vê que ser uma família, marido, esposa, com filhos, tal, tudo sujeito à palavra, já é uma resistência à mentira. Porque a mentira do mundo, como o senhor falou antes, Satanás é o pai da mentira. A mentira que está implantada no sistema quer destruir isso também. Para não deixar as pessoas ouvir, né? Para não querer a verdade. Porque João 8,32 diz: conhecereis. Né? E a verdade liberta. Mas quem tem que conhecer? As pessoas, somos nós. Conhecer. Então, conhecer é buscar, se envolver. Não é só esperar por você, esperar só por Flávio. Não, você tem que se mover. Aí você vai... Que verdade eu preciso conhecer? Jesus. Simples. O caminho, a verdade é a vida. Simples. Somente. E a sua vida não será mais a mesma. Mas continuando aqui já no versículo 11, Flávio, a gente já está quase encerrando.
Ele diz assim no versículo 11, capítulo 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades vizinhas. João o Batista, ouvindo isso de falar no cárcere, já estava preso, falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: És tu aquele que há de vir, ou esperamos outro? Na verdade... João deu uma escorregada foi. na fé. Verdade. Deu uma escorregada. Porque ele não batizou ele não disse, venham aí... Que é mais Digno, poderoso que que é eu, quando digno. sou digno nem de tirar a sandália do Aí homem. agora ele passando... Mas veja a situação que o João estava. Estava no cárcere, estava próximo a ser Provavelmente decapitado. ele começou, pode ter tido até pensamentos. Não, Isso. ele disse que veio libertar os cativos e eu tô Então, como eu preso. estou preso? É. Porque ele estava ali, vivia no deserto, Uhum. não tinha nada, continuando. Mas veja a resposta de Jesus. Mas Jesus respondendo no versículo 4, Evangelho de Mateus, capítulo 11, 4. Ele diz: E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ele ouviu, e vão saber mesmo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos começam a ouvir, e os mortos são ressuscitados. O evangelho é pregado aos Eita. pobres. E aos pobres, e anunciar o evangelho a eles. E bem-aventurado aquele que se não escandalizar em mim. Partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, a respeito de João, que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento. Aleluia. O que Jesus disse para os discípulos de João, vai lá e diz a ele. Que o poder está sendo manifesto O aqui. que estão vendo, o os que estão sinais ouvindo. de Deus, os sinais de Deus que Deus aprovou, está sendo... Então Jesus não precisou dizer, diz a ele que eu sou o Cristo mesmo. Uhum. Não. A Bíblia diz que pelos frutos conheceremos a árvore. Então vai ser isso. Pelos frutos, rapaz, que nós vamos ver. Então, eu não preciso estar mostrando para ninguém que a igreja está grande, que a igreja está crescendo. Não. Eu preciso ficar firme, sabendo que o poder é dele, a honra é dele, a glória é dele, tudo é feito a unção por ele. é dele. Tudo é feito por ele. Eu sou dele, no meio você dele, é tudo pra ele é dele. tudo. Porque apenas eu só estou conduzindo. E uma das minhas ovelhas, domingo, me perguntou, ela só tem 2 meses, e disse, Senhor, queria que o senhor me explicasse. O que é pastor? Eita, eu disse, como assim? Porque o que é um pastor? Eu disse, tá bom, no culto. Ela novinha, eu expliquei, não, ela novinha, atrapalhou a palavra, eu disse, perdoe, ela novinha, a gente entende, eu vou explicar para ela. Ela perguntou, eu não estava ministrando, eu estava ministrando sobre libertação. E ela disse, pastor, eu queria que o senhor me explicasse uma coisa. Eu parei o culto, eu disse, diga, filha. Ela disse, o que quer dizer pastor? Aí eu expliquei para a igreja que a gente precisa ter amor, como você falou, amor de Deus, a gente precisa ter amor pelas pessoas. Eu não sei ter amor, eu compreendi de ter compaixão. E eu disse, na hora o Espírito Santo disse a mim, o Espírito Santo diga que é um guia. Esse pastor vai ser um guia. Eu aqui estou só como um guia. Não sei aqueles e a gente, quando uma pessoa cega, que contrata aqueles cachorros, que vai pronto, eu sou um daquele. Sou um guia. Guia o quê? Que guia você até Jesus. E Jesus fala em relação a isso aos líderes, né, dos fariseus. Ele diz, vocês são como guias de cego, guiando cego. Nós somos cego guiando cego a caminho do buraco. E hoje não, nós fomos libertos. Você disse algo tremendo aí no começo. Pegando a deixa que você falou que nós fomos feitos justiça de Deus. Por causa de um, entrou o pecado no mundo. Por causa de quem? Por causa de um entrou o pecado no mundo. Quem foi que fez com que entrasse o pecado no mundo? Adão. E por causa dele, todos nós passamos a ser pecadores. Mas... por meio de um... E por causa dele... Mas no versículo 17, ele diz, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. O que é essa justiça? De sermos justos, justificado pelo sangue de Jesus. Muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então nós nos tornamos justos, mas nem todas as pessoas, Flávio, compreendem. Quando a gente fala que nós somos justos, eles acham que todos nós permanecemos ser pecadores miseráveis. Mas não entendem que a natureza de Cristo já nos perdoou de todo pecado. E o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Então, se nós permanecermos como pecado, como vamos morar no céu? Tem um texto de Coríntios que fala assim, Deus, sendo santo,
veio habitar dentro de vocês. Então, se ele veio habitar dentro de vocês, vocês também são santos, porque ele habita em vocês. Correto. Eu não lembro agora o texto de Coríntios, Correto, eu sei que fala isso também. Isso, correto, mas é verdade. Se ele me habitou. E outra coisa, né? Ele diz assim, Deus ouve a orações dos... Justo. Então, não é do pecador. A única oração que ele escuta aqui é... O que é pecador, pastor Deda? Pecador é quem tem a natureza do pecado. Por causa de Adão, se Adão pecou, todos passaram a ser pecador. Mas o que é que eu e você, eu e Flávio, tem a ver com o pecado? O que é que eu e você tem a ver com Adão? Nada. Adão pecou e todos passaram a ser pecadores. Miserável, por exemplo. Mas Jesus veio, mudou o quadro e passamos a ser justiça. Então, quando nós passamos a ser justiça, somos nova criatura. Agora as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. O que é tudo novo? Ao ganhar vidas. Uhum. Ganhar vidas para o Senhor. Qual é o intuito de ganhar vidas? Sem fé, Hebreus diz, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Tudo que não provém de fé é pecado. É pecado. Sem fé ninguém tem nada. É impossível. E sem o amor a fé não opera. Aí eu vejo Coríntios 15:58, ele diz que nós estamos numa excelente obra. Qual é a obra? Servir, trabalhar para o Senhor. Então vamos ganhar galardão, vamos ser presenteados por Deus, por vida ser alcançada, e as pessoas que nós estamos pregando, chegar lá um dia quando estiver na glória, vai dar um abraço, vão ficar felizes. E Jesus fala, né, quando vai lavar os pés de Pedro, que Pedro diz, não, lave não. Aí ele diz, se eu não lavar, você não tem comunhão comigo. Aí, misericórdia. Ele disse, Aí Pedro disse, me dê logo um banho. Aí ele disse, não precisa não, você já está lavado, só precisa que lave os pés. Por quê? O Senhor está servindo. Porque naquele tempo os escravos, né, serviam. Aí o Senhor mostrou, não, eu estou fazendo isso para mostrar que vocês também vão fazer, porque vocês têm que me imitar. E a ponto, Flávio, também, da gente poder entender. Será que a gente está pronto para lavar os pés daquelas pessoas que falam de nós? Pois é. Será que a gente está pronto para lavar os pés das pessoas que nos odeiam? Aí a gente está crescido no Evangelho. Se a gente chegar a ponto de perdoar, porque muitas pessoas questionam sobre a minha vida lá em São Caetano, dizem que eu sou isso, que a doutrina do verbo da vida é uma seita, que eu sou, já me levantou tanta coisa e eu fico firme, está a ponto agora de um se levantar contra mim, falando tão grande mal de mim, que eu tive que procurar um colega meu que é lá da polícia, da delegacia, a gente chegou a sentar e ele levou uma coxa, que não era o que eu queria. E no final o escrivão me disse, pastor, você quer que eu abra um processo contra ele? Eu olhei para ele, eu disse, não, eu quero que Deus me abençoe ele é meu irmão, eu quero que ele pare de falar de mim, dizer coisas que eu não sou, porque ele está triste, porque saiu da igreja, a esposa dele deixou ele, porque ele fez alguma coisa de errado com a família. Então eu não quero abrir nenhum processo contra ele, não quero. E eu disse, eu lhe perdoo, no nome de Jesus você está perdoado, mas não fala mais da minha vida não, para não vir condenação para você. Para não vir circunstância para você. Porque você está falando da vida de um homem de Deus, um homem que está levando a palavra, e vai vir consequência para você. E ele comentou algo que tinha acontecido, então não foi levantado nenhuma circunstância contra ele. Por quê? Porque eu amei a vida dele. Então, como você disse, Jesus lavou os pés dos discípulos, a gente precisa estar pronto de lavar os pés do nosso inimigo. Aí a gente está crescendo no Evangelho. Aí a gente vai estar crescendo. Eu lembro do meu ex-pastor que dizia assim, vai chegar um ponto das pessoas chegar com um revólver e dizer, negue Jesus, senão eu vou lhe matar. Eu não cresci suficientemente ainda. Não cresci. Eu vou dizer a você aqui que eu não sou hipócrita. Dizer, não. Mas vai chegar um ponto, chegar um dia. E estar crescido, fortalecido, dizer, pode atirar, que eu não nego, não. E a gente, quando está vivendo dia a dia que alguém dá o troco errado, a gente devolve, a gente não está negando Jesus. E a ponto não precisa nem de ser um revólver. Às vezes a gente pega R$2 e diz, não, ganhei. A gente está negando Jesus. A gente tem que ter essa consciência também. Eu simplesmente não troco, é verdade, Flávio. Às vezes a gente coa o camelo e engole o mosquito. Mas a gente tem que estar atento para a prática do evangelho, porque é isso aí é que muda a vida da gente. E bom é que o Senhor disponibilizou esse tempo, esse momento para a gente estar aqui conversando, para que o corpo de Cristo seja beneficiado. Fico feliz demais, sabe, por você nos convidar, estarmos aqui compartilhando essa palavra, né, para a glória de Deus, no nome de Jesus. E eu digo para você que está nos acompanhando, sempre fique atento a esses podcasts aqui. Conheço o Flávio há um bom tempo, é um homem de Deus, é um homem que está sempre voltado para o lado do evangelho mesmo. Ele não tem placa de igreja nele, assim, de dizer, não, nós temos a placa que nós temos é a de Cristo. Eu não tenho placa de igreja, eu não tenho lá, eu não vivo, é a igreja Verbo da Vida que vai salvar. Não. É Jesus Cristo, nós somos cristãos. Jesus Cristo somos cristãos. É o alvo, é o que importa. Não é ninguém, né? Visão, não tem visão nenhuma que ultrapassa o que Deus fez, o plano de Deus. Paulo disse, corri a carreira que foi proposta para mim, guardei a fé, mas segui o alvo. O alvo é Jesus Cristo. Então esse é o alvo.
Então eu sou grato a Deus pela sua vida, pela vida da sua Amém. família. Obrigado mesmo, sei que fui edificado também aqui, algo que a gente vê que é Deus mesmo falando conosco aqui, a Amém. gente vê. Pela palavra a gente vê que é para Ele. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele mesmo por esse momento. Muito obrigado mesmo por esse podcast abençoado no nome de Jesus. Amém. Então, convido a vocês a se inscrever no canal, a curtir, a compartilhar e fiquem ligados que toda semana nas quartas-feiras vai estar saindo um podcast novo e a gente vai estar, para a glória de Deus, crescendo. Amém? Isso mesmo, um abraço, quero mandar um abraço para minha esposa Cris, vai estar assistindo também, para os meus filhos, Cíntia, Pedro Neto, minhas noras, Alice também, Stephanie, vamos estar ligados também, toda a minha família vai se inscrever no canal aí para estar ligado aí também, em nome de Jesus. E além disso, vou passar para a Igreja Verbo da Vida de São Caetano, para eles estarem ligados aí nesse podcast também. Todo o grupo da Igreja de São Caetano, povo de São Caetano aí, que é bênção demais, uma cidade que manda leite e mel, para a glória de Deus Todo-Poderoso. Amém, Flávio? Amém. Então, obrigado mais uma vez e até a próxima. Até a próxima, obrigado também. Graça e paz a todos e até a próxima. Atos Podcast. Nosso propósito é fortalecer o corpo de Cristo.